Neste vídeo vamos falar sobre os tipos de perguntas de classificação. Para adicionar uma pergunta de classificação, você vem até a opção adicionar pergunta. Aqui ao lado esquerdo estará as perguntas de classificação, que é o ranking, a soma constante e o arrastar e soltar. A pergunta de ranking, ao clicar sobre ela ou qualquer uma das outras, ela já será inserida aqui dentro da sua pesquisa. Com a pergunta inserida na sua pesquisa, você pode formatar o texto e o conteúdo dela. Então aqui eu posso definir uma lista de opções para o respondente poder ordenar de acordo com o interesse dele. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar para ordenar uma lista de esportes. Aqui ele já vem algumas opções já inseridas. Eu posso excluir, remover alguma opção, ou adicionar outras clicando no adicionar outro, e também adicionar o campo de outro. Tá? Então eu posso remover, inserir essas opções a qualquer momento e editar o texto aqui conforme eu desejar. Por exemplo, eu posso apagar aqui, escrever algum outro conteúdo e isso será exibido para o meu respondente. Bom, a formatação do texto, além de você poder modificá-lo, você pode também deixá-lo personalizado com negrito, itálico, sublinhado, inserir uma imagem e abrir também o editor rico de texto. O editor rico ele vai ser esse editor mais completo, onde eu posso mudar a fonte, tamanho, coloração. Tá? Então todas essas opções vão estar disponíveis para personalizar o texto da pergunta. Certo? Depois de salvar, você pode inserir as opções por aqui ou também na edição em massa, onde você pode colar uma lista de opções que você já tem pré-definida e não precisa adicionar um a um. Então, por exemplo, aqui eu vou colar essa lista de esportes e ele já vem aqui para mim ao salvar. Certo? Com as opções inseridas, o respondente ele vai visualizar a pergunta dessa forma, então ele vai poder selecionar, né, a ordem de preferência dele e deixar uma classificação dessas opções. Bom, com a pergunta formatada, além disso, eu também vou ter as configurações. Aqui em configurações, eu consigo alternar a ordem de exibição dessas opções de respostas. Ela está como padrão, eu posso deixá-la como crescente, para ficar numa ordem alfabética. Eu posso deixar decrescente, para ficar no alfabeto invertido. Randomizado, para que essas opções fiquem aleatórias. Ou numa randomização avançada, onde eu vou definir o que será randomizado e o que não vai ser. Isso vai depender de acordo com a licença que você possui. Alternar cores, se eu habilito essa opção, ele vai deixar uma linha mais escura, uma linha mais clara, para ajudar a facilitar a visualização dessas opções. Certo? Eu consigo habilitar as dicas pop-up. Com essas opções, ele me insere uma interrogação aqui que eu posso escrever um texto de ajuda para o meu respondente, para ajudar ele a responder essa pergunta. Né? Então, ao visualizar, ele abre aqui para mim, ele já vai ter essa interrogação que ele pode clicar e o texto que eu inseri vai ser exibido aqui também. Eu posso inserir um vídeo dentro dessa pergunta. Esse vídeo ele pode ser do YouTube, do Vimeo ou de uma biblioteca de mídia que daqui da plataforma você pode importar um vídeo para cá. Bom, se eu escolher, por exemplo, o YouTube, eu vou ter que inserir o link desse vídeo. Então você pode copiar o link de compartilhamento desse vídeo, colar ele aqui. Esse vídeo já vai apresentar aqui para você. Então, é possível também mudar o alinhamento desse vídeo e decidir quais opções de controles do vídeo vai ser exibido para o respondente. Tá? Então, com a pergunta formatada, você também consegue aplicar uma validação dentro dela. A validação, eu vou obrigar o meu respondente a responder essa pergunta e também o número de seleção que ele vai fazer. Então, se eu quero que ele selecione exatamente 2 das 6 opções que existem, se ele selecione, por exemplo, no máximo 2 das 6 opções, ou pelo menos 2 das 6 opções. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui formatado exatamente 2 das 6, então ele vai ter que, da forma quando ele for responder, ele vai ter que classificar as 2 preferidas. Então, ao responder, ele vai ter somente 2 opções. Tá? Então, é possível adicionar esse tipo de validação nessa pergunta também. Bom, a próxima pergunta de classificação é a soma constante. A soma constante, eu vou distribuir pontos, né, distribuir um valor entre as opções de respostas que eu tenho aqui. Então, quando eu cliquei para inserir, ele já me inseriu automaticamente esse modelo aqui. Eu posso formatar ele aqui também. Por exemplo, eu vou colocar para separar esses 100 pontos de acordo com o que a pessoa gasta as rendas. Assim como na pergunta anterior, eu posso adicionar novas opções aqui. Eu posso editar meu texto, remover a opção, abrir o editor rico de texto também. Tá? Então, essas opções eu vou poder personalizar. E aqui também eu tenho edição em massa, né, que eu posso colar a minha lista de opções e automaticamente, ao salvar, vai ser atualizado aqui para o respondente e para você que está editando. Tá? Bom, eu inseri aqui, formatei a minha pesquisa, a minha pergunta. Eu posso vir aqui em configurações e eu posso habilitar mais informações do que vai ser inserido nas respostas nessas opções numéricas. Então eu posso ativar
os pontos decimais, para o número aceitar também números decimais. Exibição da corrente total é para exibir o total da soma que está sendo feita. Então, quando eu coloco aqui, ele me aparece um total. Por exemplo, eu vou respondendo aqui, automaticamente o que foi dividido, ele vai mostrando o total aqui. Se você ver, ele me bloqueou de inserir além do 100. Por quê? Aqui embaixo eu deixei um valor estático. É possível também ocultar esse slider, que é para a pessoa ter que digitar o número ao invés de arrastar a barra. Então, se eu coloco para esconder o slider, ele some daqui. Se eu desativo, ele volta também. Bom, o valor estático aqui é a quantidade de numeração que eu quero que seja distribuída entre as opções. Então, eu posso modificar esse número ou colocar para não somar. Quando eu faço dessa forma, não tem um valor total. Então, ele pode definir a pontuação da forma que ele desejar. Ou se eu volto para o valor estático aqui, ele vai ficar o número definido nessa opção. Essa soma, a resposta dessa soma, eu também posso salvar ela dentro de uma custom variável. Essa informação vai ficar salva na minha resposta. A ordem de exibição, assim como na pergunta anterior, eu posso deixá-la como ordem crescente, decrescente, randomizada, ou alternar cores para apresentar a linha mais escura também, e também as dicas e o vídeo, assim como na pergunta anterior. Então, com a sua pergunta formatada, o respondente ele vai visualizar aqui e fazer uma soma constante de acordo com o que você definiu. E se você quiser voltar ao slide, é só desabilitar a opção aqui, ele já exibe também. Bom, a terceira pergunta do tipo de classificação é o arrastar e soltar. É parecido com a primeira opção, só que ao invés de eu selecionar o número, eu vou arrastar e colocar em ordem. Tá? Então, assim como tem as outras, a edição de texto também é disponível nessa pergunta aqui. Então, eu posso colocar aqui o texto, se eu quiser adicionar opções, adicionar a opção outro também posso, ou edição em massa, que eu posso colar a lista aqui também, assim como eu fiz na outra. Ao salvar essa opção, eu já formatei a minha pergunta. Aqui em configurações, eu consigo alternar a ordem de exibição das opções, assim como nas outras. Posso colocar a dica, inserir um vídeo também, tá? Mas aqui ele já está formatado e você já consegue estar utilizando. Ao visualizar, ele clica aqui, ele mostra as opções que eu inseri. Então, o respondente ele vai ordenar de acordo com a preferência dele, só que arrastando, clicando e arrastando essas opções, no caso são exportas aqui. E ao concluir, a resposta já vai ser dada com a ordem que foi escolhida pelo respondente. Então essas são as 3 perguntas de classificação que você consegue colocar ordem, distribuir pontuações, no caso, por exemplo, 10. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado, tchau, tchau.